Sabe, eu tenho ouvido das pessoas, e eu mesma já disse isso muitas vezes. A frase é sempre a mesma. E ao me deparar com essas frases, eu percebi o quanto eu já fiz isso tantas vezes e o quanto é natural do homem fazer isso. Por exemplo, não é possível. Deus não quer esse sofrimento para mim. Não é possível que Deus queira que eu viva essa humilhação. Não é possível que Deus concorde com isso que está acontecendo. Não é isso que Deus quer para mim. Essa dor, essa vergonha, essa humilhação, eu não tenho culpa de nada e eu estou sofrendo coisas que eu nunca sofri, humilhações. Estou descendo a situações mais horríveis e inimagináveis. Eu quero te contar uma história. Um homem foi escolhido por Deus, ele se colocou na posição e disse: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. E isso foi decidido antes que o mundo fosse criado, e quando ele aceita o chamado e desce à terra, esse homem, que era Deus também, vai vivenciar as piores humilhações, se não a pior. E sim, a pior humilhação que um ser humano ou qualquer pessoa nessa terra precisaria passar. Ele vai viver humilhações por coisas que ele não fez, por coisas que ele não tinha culpa. Ele apanhou, ele tomou na cara, ele foi envergonhado, ele foi traído. Ele vivenciou N situações em que o templo, o sinédrio, os fariseus, muitos se levantaram contra ele, muitos queriam que ele morresse, muitos falavam mal dele. Ele viveu humilhações profundas, solidão terrível, a ponto de, enquanto orava, sair sangue do seu corpo. E o final da história parecia a pior imaginável. Diante de tudo aquilo, sendo Deus, vivendo coisas que aparentemente era para ele estar dizendo exatamente isso. Eu não mereço isso. Será que é isso que Deus quer para mim? Essa humilhação, essa vergonha? Será que eu tenho que descer tão baixo? Eu não fiz nada para merecer isso. Mas por que eu vivi isso? Por que eu desci tão baixo se Deus disse que tinha coisas grandes para mim? Ele não disse nada disso. Ele só falou: Senhor, se puderes, passa de mim este cálice. Mas se não for possível, que seja feita a tua vontade. E a Bíblia vai dizer, e deveria estar com letras garrafais, de que o próprio Deus sentiu prazer em moer o seu filho naquela cruz. Deus não era mau. Ele estava olhando para o futuro. Ele não estava olhando para o momento. Ele estava olhando para o que aquele momento causaria em toda a humanidade para sempre. Deus não está olhando para o que você está vivendo agora. Ele está olhando para o que isso vai te causar para sempre. Há um propósito nessa dor. Jesus sofreu ela. E o final da história foi o quê? Ressurreto, salvou a humanidade, salvou a mim e salvou a você. Há um propósito para a dor. Há um propósito para a vergonha. Há um propósito para a humilhação. Ainda que você não a mereça, há um propósito. Assim como foi com Jesus. Nem eu nem você somos privilegiados a ponto do Senhor não permitir que passemos determinado tipo de dor, porque a gente acha, na nossa justiça própria, que a gente está sendo injustiçado. Jesus foi injustiçado com propósito. E antes de partir ele disse: Pai, perdoai-vos porque eles não sabem o que fazem. E eu te digo mesmo, perdoe quem te faz o mal, pois eles não sabem o que fazem. Efésios 6:10. A nossa guerra não é contra a carne, nem contra a sangue, mas é contra principados, potestades. O reino do mal que está nas regiões celestiais. É contra eles que nós lutamos. E são eles que usam as pessoas que amamos. Quando entendemos isso, o foco da nossa guerra muda. E a gente passa a ver as coisas como Jesus viu quando passou aqui pela terra. É sobre o propósito. E ele é muito maior do que tudo que você está vivendo agora. Suporte o processo. Porque no final, o que Deus fará, te fará até esquecer da dor que um dia você sentiu. Será muito maior do que tudo que você pensou ou imaginou. Receba essa palavra para continuar lutando. Em nome de Jesus.